Olá pessoal, meu nome é Felipe Soares e a gente vai estudar hoje um pouco sobre a função, das camadas do modelo TCP/IP. Quando a gente começa a estudar rede de computadores, primeira disciplina, a disciplina de fundamentos de redes ou introdução às redes ou qualquer coisa desse tipo, elas trazem para a gente de cara uma abordagem centrada no modelo em camadas, né? E para quem está começando a estudar na área, é difícil a gente ter esse nível de abstração e entender que essas camadas elas têm uma atuação bem importante, né, indispensável dentro do processo de comunicação, né? E para a gente conseguir, de fato, materializar essas camadas, ou seja, tornar isso mais palpável, para mim é o maior desafio nesse primeiro momento, né? Tanto para o professor que está ensinando, lecionando esse assunto, quanto principalmente para o aluno, né, que está começando a entender isso. Muitos deles, inclusive, nunca nem estudaram assuntos relacionados à área de rede de computadores. Então, o estudo desse modelo é extremamente importante para o entendimento do processo de comunicação e o estudo de cada camada, o entendimento de cada função, de qual a sua perspectiva em relação à rede, ela é muito importante. Então, eu bolei uma figura que mostra a perspectiva, ou seja, o olhar de cada camada sobre a rede. O objetivo dessa figura é tentar materializar, ou seja, tornar mais palpável a função de cada camada dentro do modelo e dentro do processo de comunicação em rede, certo, pessoal? Então, olha só essa figura aqui. A gente vai fazer uma análise top-down dela, ou seja, a gente vai começar pela camada de aplicação e vamos descendo até a camada de enlace, a camada física. Então, olha para a camada de aplicação, procura isolar a camada de aplicação e esquece o resto, certo? A camada de aplicação ela tem um foco muito forte no usuário. Então, o usuário está aqui, né, normalmente requisitando e buscando alguma coisa. Então, é o usuário que gera a informação. Então, de cara, quando a gente ouviu falar em dado, informação, mensagens, serviços, regras de comunicação, a gente está falando de camada de aplicação. A camada de aplicação oferece uma interface para o usuário, pode ser um site, pode ser um webmail, pode ser uma aplicação de voz, por exemplo, uma aplicação de vídeo, pode ser um jogo, né? Qualquer serviço materializado em uma aplicação que o usuário interage, esse contexto, esse cenário, é um cenário de camada de aplicação, certo? Camada de aplicação, a gente ouve muito falar no dado, ouve muito falar no serviço, nos protocolos de aplicação, né, como HTTP, FTP, DNS, Telnet, SSH, DNS, tantos outros, né, que existem. São protocolos que implementam as regras justamente para esses serviços. Então, você sempre tem um serviço, especificamente, e esse serviço ele é implementado usando um protocolo ou através de um protocolo de aplicação, certo? Normalmente, quando o usuário faz uma requisição na rede, no outro lado tem um servidor, certo? Que vai implementar a resposta. Esse servidor é, de fato, um sistema final que está rodando esse serviço, que tem como função responder essas requisições que partem dos usuários. Então, nesse caso aqui, especificamente, eu tenho uma requisição HTTP, certo? O usuário faz um HTTP request e o servidor aqui faz um HTTP response, certo, pessoal? Então, é uma regra, né? Uma regra que foi estabelecida para esse processo de comunicação e essa regra ela é implementada pelo HTTP. Então, esse contexto de interação com o usuário, onde o usuário faz requisições e o servidor responde essas requisições, é um contexto de camada de aplicação. Veja que a camada de aplicação não está preocupada, por exemplo, se esse caminho é um caminho confiável, ou se essas informações elas irão se perder, ou não irão se perder, ou se o servidor está congestionado. Nada disso faz parte do escopo da camada de aplicação. A camada de aplicação ela faz uma requisição e espera uma resposta. Certo, pessoal? Então é uma análise muito ponta a ponta. Ela não está preocupada com o que tem no miolo da rede. Beleza? Vamos descer um pouquinho aí. Vamos agora focar na camada de transporte, certo? A camada de transporte ela é uma camada muito íntima da camada de aplicação. Ela presta um serviço muito importante para a camada de aplicação, que é justamente o serviço de gerenciar os processos. Cada vez que um usuário aqui em cima ele faz uma requisição ao servidor, um processo de rede é iniciado no cliente e no servidor. Esse processo ele é melhor dizendo,
organizado ou gerenciado pelas portas, com o auxílio das portas. Então, eu tenho porta de origem e porta de destino. A porta de origem, nesse caso aqui, porta 1024, é uma porta que tem como função identificar a aplicação no lado do cliente. E a porta 80 tem como função identificar a aplicação no lado do servidor. Imagine, por exemplo, um servidor que implementa vários serviços, ou seja, ele roda com várias portas. Então, a porta 80 indicaria o serviço HTTP nesse caso. Então, a camada de transporte está preocupada com o seguinte, independente do dado que está vindo aqui de cima, como é que eu vou gerenciá-lo? Se eu estiver usando o TCP, eu vou ter uma porta de origem, uma porta de destino, e esse canal de comunicação aqui ele será gerenciado. Qualquer problema que acontecer durante esse percurso, o TCP irá procurar corrigir. Por exemplo, se você tiver perda de pacote, provavelmente o servidor ele vai estar congestionado. Se você tiver uma situação de, por exemplo, perda, como é que eu trato? Como é que eu vou tratar isso? Eu vou tratar isso através das retransmissões. Então, o cliente ele percebe que o segmento não chegou no outro lado e vai reenviar novamente. Então, é uma série de processos que acontece dentro do contexto da camada de transporte. A camada de transporte está muito preocupada com confiabilidade, com a gerência desses processos, através da multiplexação e assim por diante. Certo, pessoal? Então, vamos descer para a camada de rede. Quando a gente chega na camada de rede, a gente se depara com outra situação. A função da camada de rede é responder a seguinte questão. Qual o melhor caminho essas informações devem usar? Ou seja, quando eu envio uma informação desse sistema final para esse outro aqui, por quais caminhos esses dados devem prosseguir? Então, essa pergunta de qual o melhor caminho, por onde encaminhar, são questões da camada de rede. A camada de rede não está preocupada com o dado que está chegando, ela não está preocupada com a confiabilidade, ou seja, como é que esses processos de rede estão sendo gerenciados. Ela está preocupada em definir a cada nó, ou seja, a cada roteador, qual o melhor caminho essas informações devem prosseguir. Então, existe um processo aqui dentro que faz o encaminhamento, que é o próprio protocolo IP que faz, e existe um outro processo separado que define as rotas e preenche essas informações na tabela de rotas. Esse preenchimento da tabela de rotas pode acontecer através de um protocolo de roteamento ou até mesmo de uma administração estática do administrador. Ele vai lá e configura manualmente essas rotas. Certo? Camada de enlace. A camada de enlace ela tem um foco muito específico nas tecnologias de transmissão. Ou seja, ela não tá preocupada com qual é a informação, como é que esses processos são gerenciados, que caminhos serão definidos. Nada disso faz parte do escopo da camada de enlace. A camada de enlace tem um foco muito direto nas tecnologias. Então, se você perceber esse cenário aqui, você vai ver que nesse ponto aqui eu estou usando a Ethernet, aqui eu estou usando HDLC, aqui eu estou usando PPP, aqui eu estou usando alguma tecnologia de wireless, aqui um frame relay, aqui a Ethernet novamente. Então, quando esse roteador decide encaminhar para cá, por exemplo, por essa rota, nessa interface essas informações vão ser encapsuladas em um quadro HDLC. E esse quadro vai movimentar essas informações daqui até aqui. Esse roteador vai ter uma nova definição de melhor caminho, ele vai encaminhar essas informações para uma interface específica, e ao encaminhar, aqui dentro tem uma nova tecnologia, eu vou fazer a movimentação dos dados desse ponto até esse ponto aqui. Então, pessoal, se você perceber, quando o roteador faz a decisão de encaminhamento, ele toma essa decisão e encaminha, ele não sabe que tecnologia tem aqui no meio. E não faz diferença, porque quando essas informações chegam para a camada de enlace, é ela que vai cuidar de tratar isso. Então é por isso que num contexto fim a fim, ou seja, num contexto de comunicação entre esse sistema final e esse sistema final aqui, eu posso ter no meio várias tecnologias diferentes. Isso é totalmente abstraído pelas camadas superiores. Certo, pessoal? Então, essa figura tem um reflexo, ela faz uma reflexão bem interessante sobre o papel de cada camada dentro do modelo. Certo? Vamos para uma outra slide aqui que faz um fechamento. Então, vamos lá. Na camada de aplicação, a observação começa do ponto de vista do dado, ou seja, focando em como o mesmo deve ser entregue e recebido pelas aplicações de rede, ou seja, é uma visão muito centrada no usuário, nos protocolos de aplicação, por sua vez, nos seus serviços. Certo? A camada de transporte, a observação começa do ponto de vista das múltiplas conexões
iniciadas pelos processos de rede que são controlados e gerenciados pelos protocolos de transporte. Ou seja, é um foco muito específico no controle dessas conexões, né, observando que um cliente ele pode estar fazendo ali diversas conexões simultâneas. Como é que eu vou gerenciar cada uma delas? Importante a gente observar também que cada conexão precisa ser gerenciada de uma maneira diferente, porque essas conexões elas vão chegar a servidores distintos, que estão em redes distintas. Então eu posso ter problemas em um caminho e em outro caminho eu não posso não ter problema. Então isso precisa ser gerenciado de forma isolada. Então por isso a separação das múltiplas conexões iniciadas por esses processos. Na camada de rede, a observação começa na perspectiva do melhor caminho, através do processo de roteamento e encaminhamento, né, que acontece nos roteadores, que estão no núcleo da rede. Ou seja, é na camada de rede que existe a decisão de encaminhamento. Qual caminho eu vou usar para enviar essas informações? Então, para isso acontecer, eu preciso ter uma estratégia de roteamento bem definida, né? Essa estratégia ela pode usar protocolos de roteamento, ou pode ser uma definição estática implementada pelo administrador da rede. E o encaminhamento, que é uma função do protocolo IP, do Internet Protocol, né? Que é um protocolo que tem como função possibilitar a comunicação entre redes através justamente do processo de encaminhamento. Então, quando essas duas vamos dizer assim, funções estão em pleno vapor, a camada de rede está desempenhando bem sua função. Lembrando que isso acontece em cada roteador, certo, pessoal? Uma definição que acontece em cada nó. Na camada de enlace, a observação começa na perspectiva Então, na camada de enlace, a observação começa na perspectiva da movimentação dos dados nó a nó, utilizando tecnologias de transmissão diferentes. Então, como a gente viu na figura, o que é que vai acontecer? A camada de enlace ela tem, a cada dois nós, uma tecnologia ali definida, né? Então, quando a comunicação acontece, por exemplo, de um roteador para um outro, ela acontece, né? Essa movimentação das informações acontece usando uma tecnologia específica. Então, é muito importante a gente entender isso. É por isso que no cenário fim a fim, vamos dizer assim, cada rede pode estar usando uma tecnologia distinta, né? E isso é totalmente transparente para as camadas superiores. Quando um roteador, por exemplo, toma uma decisão de encaminhamento, ele não sabe que naquela interface ali, para ele não faz diferença, qual a tecnologia que está sendo utilizada. Quando a decisão de encaminhamento acontece, que essas informações descem para a camada de enlace, é nesse momento que isso vai ser tratado, certo? Ou seja, é um sistema inteligente, de fato, onde que essas camadas, apesar de não terem, vamos dizer assim, misturas ou certas confusões nas suas funções, vamos dizer assim, atuações, elas de fato prestam serviços umas às outras, né? Então, são funções bem distintas que, quando agrupadas, possibilita que o processo de comunicação em rede de fato aconteça. Então, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui embaixo, certo? Para que eu possa estar respondendo. E vamos em frente até a próxima aula. Um abraço.